Oi, gente, sou a Carolina, juíza de direito em São Paulo e vou fazer alguns vídeos um pouco mais longos que não cabem nas minhas outras redes sociais, um papo sobre justiça, respondendo algumas questões ou falando sobre alguns temas mais polêmicos no direito e sobre juiz. Me perguntaram se eu aceitaria qualquer tipo de caso se eu fosse advogada. Não acho que o advogado seja obrigado a aceitar qualquer caso. O padroeiro dos advogados é Santo Ivo. E o próprio Santo Ivo já dizia que o advogado não deve aceitar casos injustos, porque isso seria pernicioso ao próprio direito. Eu acredito que a gente sempre tem que pensar qual é a função do advogado. O que o advogado faz em relação ao direito? O advogado está tão próximo do poder judiciário, do exercício da justiça por parte do juiz, que a forma como ele exerce a função dele é fundamental para que o poder judiciário possa bem exercer a sua função. Então não tem como exigirmos que o advogado se envolva com algo que ele não concorde, não é? O advogado sempre vai ter que se pautar pela ética, pela moral. Claro que todos têm direito a uma defesa. Por pior que seja o criminoso, por pior que seja o que ele fez, ele tem direito a uma defesa, porque o advogado sempre vai poder buscar uma redução da pena, que seja analisado o lado dele nessa questão. Sempre há vários lados para serem analisados. Senão, não seria necessário que se houvesse a mais ampla defesa, que se houvesse o contraditório, não é mesmo? É com isso que a nossa Constituição trabalha. Mas, para isso, o advogado precisa minimamente acreditar naquele caso. Então, eu não aceitaria um caso com o qual eu não concordasse, que fosse contra os meus valores, que ferisse a minha ética, a minha moral, o meu senso de justiça. E eu entendo que qualquer advogado tem o direito de fazer essa triagem. Agora, a partir do momento que o advogado aceitou o caso, ele tem o dever de bem trabalhar por aquele caso. O advogado ele não pode aceitar um caso e depois não conseguir trabalhar dentro daquele caso. Depois trabalhar de uma forma que o réu seja considerado indefeso. E eu, como juíza, já vi isso acontecer, infelizmente, muitas vezes. Advogados nomeados, em muitos casos, porque o réu não tinha condição de pagar, o acusado, ou mesmo tendo condição de pagar, não se preocupou em contratar um advogado para fazer sua defesa. Havia uma nomeação de advogado, e no momento dele fazer a defesa do réu, já havia advogado até mesmo entendendo que não havia defesa possível, concordando com a acusação. Não é possível. A pessoa precisa ter algum tipo de defesa, seja ela qual for. Isso faz parte do nosso sistema jurídico. Então, eu entendo que a partir do momento que o advogado aceitou aquele caso, e aí aceitando tanto constituído como nomeado pelo juiz, ele tem sim que dar o seu melhor. É fundamental para o nosso sistema jurídico que o advogado se dedique e faça o melhor. E o juiz não gosta de maus advogados. Isso é uma fake news, né? É uma maior bobagem que pode existir é alguém entender que o juiz gosta de maus advogados, gosta que o réu não esteja bem assessorado, com um bom advogado que vai fazer um bom trabalho. Pelo contrário, dá segurança para o juiz de que ele vai poder fazer um bom trabalho se a pessoa tiver um bom advogado. Então, em resumo, eu não aceitaria defender um réu que eu não pudesse defender. Que daquilo que ele estivesse sendo acusado, eu não sentisse segurança de que eu pudesse fazer um bom trabalho na defesa dele. Ah, então você não aceitaria defender qualquer réu culpado? Não. Talvez em alguns casos eu conseguiria defender, mesmo ele sendo culpado. Conseguiria tentar defender por uma redução de pena, mas tem alguns tipos de crime, algumas coisas que realmente meus valores não me permitiriam
Então eu jamais aceitaria essa defesa. Mas isso sou eu. Cada um tem a sua forma de trabalhar e de pensar.